Foi escrita num período em que a igreja crescia, alcançava todos os cantos do Império Romano, mas também enfrentava já perseguições por parte das autoridades romanas. E a carta, nesta manhã, salienta para nós o aspecto comunitário, estilo cristão comunitário. É importante estarmos juntos, como é importante, né? Um grande estudo que foi feito no século passado evidenciou que a nossa vida mental, física, tem um benefício muito grande quando nós fazemos parte de um grupo social. Agora, vocês imaginem o benefício que nós não temos por fazermos parte de um grupo social que não melhora a sua atividade, a sua vida física e mental, mas acima de tudo a sua vida espiritual. Então nós suplicamos a Deus que o espiritual prevaleça na nossa existência. Então essa carta nos traz estilo cristão, né? Como é que nós temos que viver dentro desse grupo social chamado Igreja de Jesus Cristo, Igreja Batista em Dracena e cada uma das igrejas que se chamam pelo nome de Jesus. Capítulo 3, versículos de 8 a 12. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receber bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vida cristã, ou estilo de vida cristã comunitário. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te suplicamos que através do poder do teu Santo Espírito, a tua igreja possa refletir, possa viver, possa ter como sua identidade o amor, porque o teu Filho nos ensinou que nisso saberiam que somos teus discípulos, se nos amarmos uns aos outros. E nós cremos que isso é possível com respeito, com tranquilidade, com reverência, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Família unida, vitórias, não é? Igreja unida, vencedora. Então, era importante que essa orientação chegasse ao coração das igrejas da época, da Ásia, da Bitínia, que precisavam então estar fundamentadas no poder de Deus para enfrentar as perseguições. Jesus sempre frisou esse aspecto importante. Como é bom que o marido e a esposa estejam unidos com o mesmo pensamento, com a mesma dependência em relação a Deus, né, de respeito. Como é bom que a família esteja unida e como é interessante, importante para o nosso bem-estar que nós estejamos unidos. Estar inserido num grupo social foi comprovadamente benéfico do ponto de vista neurológico e mental. Como não podemos imaginar como seja isso na vida espiritual? Jesus sempre insistiu nesse assunto, né? Agora não ficarei muito mais no mundo, mas esses ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Para que sejam um, como nós somos um. Então, como o Pai e o Filho são um com o Espírito Santo, Ele quer que nós com Ele sejamos um.
Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Para que nós temos a mente de Cristo? Para fazermos como Jesus fazia. Obedientes ao Pai, né? Vivendo com ordem e decência dentro do grupo social. Então, quantos aspectos importantes que nós precisamos cultivar para que nós sejamos um grupo forte. Forte como Jesus quer que nós sejamos. Ele fez questão de salientar para nós que ele está unido com o Pai está unido com ele, e o Pai e ele estão unidos conosco, e mais para frente ele vem falar dessa união perfeita, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quais são as características da vida cristã? Vamos gravar bem hoje? O que é a característica da vida cristã? Você quer saber? Qual é a primeira característica que esse texto nos fala? Que nós temos que ser o quê? Unidos em pensamentos, né? Unidos na convivência, unidos no amor, unidos na misericórdia, unidos na humildade. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Então, a primeira característica que nós temos nesse texto é que nós temos que trabalhar todo o nosso investimento possível para que nós estejamos o quê? Unidos. Agora, você vai me dizer para mim que é fácil estarmos unidos? Todos nós sabemos que não, né? Duas crianças dentro do útero, o que elas estavam fazendo? O que elas estavam fazendo? Brigando. Dentro do útero, não é? Você suplicou a Deus? Eu quero ser unido, eu quero estar nesse contexto, né? Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então eu vou sair daqui deste culto e falar, Senhor, eu quero ser unido. Eu quero passar por todos os obstáculos que têm dificuldade da minha união. Eu quero fazer a vontade de Deus, a vontade da minha igreja, não a minha vontade. Porque senão você divide. Alguém aqui quer dividir? Ou quer somar, quer multiplicar, quer potencializar? Então nós queremos suplicar a Deus por essa união. A igreja tem um desafio muito grande. Quando você anda pela cidade, fui levar a Eunice lá no Brasilândia. Aí você vai até lá e volta, você vê a cidade vazia. Muitos passaram a madrugada fora de casa, muitos adolescentes, muitas crianças. Vocês imaginem se nós tivéssemos multidões de pessoas saindo das suas casas para irem adorar ao Senhor. O nosso desafio é grande ou não? E vocês acham que isso é impossível? Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Em que sentido? Da salvação, não, porque só Ele podia morrer em nosso lugar. Agora, de levarmos as pessoas a conhecimento de Jesus Cristo, nós precisamos estar unidos, mas totalmente unidos. Eu queria que você orasse nesse instante. Pai, eu quero estar unido ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e com a minha igreja. Orou? No poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque senão nós vamos ter dificuldades. Nós estamos com o projeto de alfabetização de chineses. Nesta manhã, os que chegaram depois, nós temos a possibilidade de ter um projeto de capelania nas escolas. Você já pensou as nossas crianças, nossos adolescentes jovens, podendo ter o apoio, o suporte espiritual da palavra de Deus?
E vocês, nós, estamos fazendo essa tarefa. Termos pelo menos 3, 4, 5 grupos de pessoas formadas no mínimo por 3 pessoas e que vão fazer essa tarefa na cidade. Vocês falam, mas será que os diretores vão abrir as portas para a gente? Eu tenho certeza que se o Espírito Santo quiser, as escolas vão se abrir para nós. Agora, vocês que têm filhos nas escolas, está precisando da palavra de Deus lá dentro ou não? Seus filhos que estudam 9 de julho, Objetivo, Cid, Julieta, precisa de Isaac, precisa de a palavra. Está lá? Irmãos, olha que oportunidade que Deus está nos dando. Poder levar a palavra de Deus, dar um suporte espiritual, psicológico, saúde para essas vidas. Estar inserido num grupo social foi comprovadamente benéfico do ponto de vista neurológico e mental. Mas nós sabemos que extrapolamos o mental, o neurológico, o físico e estamos trabalhando com a questão espiritual. Vocês sabem disso. Esses dias um irmão estava me apresentando para um colega e disse assim, olha, esse aqui é o pastor da minha igreja. Olha que bênção. Você chegar para as pessoas e falar, olha, aqui está, esse irmão é da minha igreja. Nós temos que estar unidos, isso é união. É você reconhecer que você está dentro de um contexto social, o contexto social mais significativo que existe na face da terra, que é a igreja de Jesus Cristo. Alguém de vocês tem dúvida disso? Vocês não têm sido beneficiados pelo Senhor? O Senhor não tem cuidado de vocês, não tem suprido as necessidades, as suas aflições? Como podemos investir contra essa unidade? Vocês têm sido abençoados ou não têm? Alguém vai ter coragem de levantar a mão, pastor, eu estou precisando de muitas bênçãos, aí Deus não tem me concedido. O Senhor tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tem coisas não resolvidas? Tem muitas coisas resolvidas. Mas eu estou esperando com paciência no Senhor, e se vai se inclinar para mim e vai ouvir o meu clamor. Certeza ou não? Ninguém vai querer resolver tudo de uma vez, porque senão a gente se envaidece, né? Esquece do Senhor. Unidade, irmãos. Então, primeiro ponto que Pedro está colocando para aqueles irmãos, vocês precisam estar unidos, porque Nero está aí. Depois de Nero vão vir outros imperadores. Unidos em Cristo Jesus. Quais são as características da unidade? Bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, nem adotai um comportamento que não seja humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, seja incessante o amor fraternal, paciência, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita, não guarda rancor. Então, nós jamais conseguiríamos ser unidos se não fosse pela proposta efetiva, real, consumada em Jesus Cristo. Jesus nos fez para sermos unidos. Você vai pedir para você ser mais unido dentro da sua casa? Uma coisa que a gente percebe muitas vezes é a dificuldade que a esposa tem de entender o marido entender a esposa, e críticas, e como é terrível isso. Nós vemos entre pais e filhos, nós vemos entre irmãos. Você já viu o ciúme que existe entre irmãos? É uma coisa impressionante, né? O ciúme que existe dentro do contexto familiar. Desunião. Quem tem um filho não sabe o que é isso, mas quem tem 2, 3 já sabe. Ah, graças a Deus, estou aliviado do meu irmão. As pessoas, o irmão chega a falar isso, né? Segundo, nós fomos criados em Cristo Jesus para abençoar as pessoas. O que é abençoar, irmãos? O que é abençoar uma pessoa? Falar bem. Falar bem. Então, nós não somos abençoados para falar mal, mas para falar bem. Falar o que é verdadeiro. Falar bem é falar o que é verdadeiro, que é honesto, que é sincero.
Não é às vezes o que nós queremos ouvir, não é? Mas nós temos que ouvir coisas que às vezes nós não gostaríamos de ouvir, mas falar bem. Falar bem não é o contexto de você falar palavras que edificam. Abençoai os que vos amaldiçoam, né? Era assim a lei antiga, não era? A lei de Talião. Abençoai os que vos amaldiçoam é a lei de Jesus agora. Antigamente você não devia amaldiçoar, você só amaldiçoava quem você gostava, quem era teu irmão, que era judeu. Agora, amaldiçoai os que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar também a túnica. Então, nós fomos criados em Cristo Jesus para abençoar as pessoas. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas e empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Tudo palavra de Deus, não é? Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. O apóstolo Paulo teve essa experiência de enfrentar muita perseguição, porque ele havia abandonado o judaísmo, né? Havia se convertido ao cristianismo pelo poder do Espírito Santo, e agora então ele coloca essa realidade da sua vida. Nós tivemos uma quarta-feira falando sobre solidariedade, né? E uma das definições interessantes que existe sobre solidariedade, a palavra solidariedade vem provavelmente do sólido, né? Então alguma coisa consistente, alguma coisa firme, laços apertados, né? Diz assim: recurso criado por Deus e colocado no coração humano para ser administrado em pró do próximo. Essa é a solidariedade. Se fala tanto em solidariedade nos nossos dias, né? Isso é realmente o Deus coloca no nosso coração e que você pode fazer para o teu pai, para a tua mãe, para os teus filhos, para a tua esposa, para quem trabalha com você, para alguém que você nunca viu na sua vida, mas está precisando de ajuda. Chorar pela cidade. O salmista diz que ele chorava por aqueles que ainda não faziam a vontade de Deus. Mas se você pensar a realidade dos nossos concidadãos dracenenses, você vai chorar por eles. Então, que Deus nos abençoe, né? Qual é o maior mandamento da lei? Um mestre da lei, um expert em religiosidade, muito religioso. Fariseu era religioso ou não era? Dava dízimo até da hortelã, né? Já pensou? 10 folhinhas de hortelã, essa aqui é para Deus. Coentro, não sei como é que ele ia fazer, né? Coentro é uma semente, não é? É uma semente? Então, 10 sementinhas, uma era para Deus. Mas quando se tratava de cuidar do próximo, uma negação. Por isso que ele pergunta para Jesus, qual é o maior mandamento? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, ame o seu próximo a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo que você puder fazer na sua vida, ou você está relacionado com amar a Deus e amar ao próximo. E mais uma vez, né? Use a sua boca para o bem. Nós somos tão imprudentes com a nossa boca, não somos? Se você estiver assistindo um programa de televisão, você já viu quantas vezes o nome de Deus é tomado em vão? E às vezes ainda tem irmãos que assistem uma novelinha, né? Anote quantas vezes o nome de Deus é tomado em vão. As palavras do tagarela ferem como espada de 2 gumes, todavia a língua dos sábios promove cura. A cura está na nossa boca, no que nós falamos, né? Não é só do que nós comemos, né? Do que nós falamos.
Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências da sua palavra. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Então, só a palavra que for para edificação, né? E Jesus disse que de toda a palavra que nós dissermos sem necessidade, vai ser avaliada no dia do juízo final. Pensou? Então, não é sem razão que Pedro vai lá no Antigo Testamento, no Salmo, né? E ele coloca essa verdade tão fundamental para a nossa vida. Citando Salmos, né? Não precisou nem criar nada. Ele foi lá e citou o que está em Salmos. Quer viver bem? Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à oração daqueles que fazem o que está lá no salmista. 3 características importantes, né? Qual é a primeira? Estilo de vida cristã. Tudo que você puder fazer para promover a unidade. E deixar de fazer tudo aquilo que pode comprometer a unidade. Verdade? Segundo, nós somos criados em Cristo Jesus para abençoar. Terceiro, uma ênfase especial com a palavra. O que você fala? De repente você falou alguma coisa, você acabou com a vida da pessoa. Às vezes uma frase que nós falamos para os nossos filhos pode marcar a vida deles para a vida inteira. E que só vai ser resgatado se o Espírito Santo converter aquela vida, né? Poder da palavra, né? Porque a palavra tanto cura como também adoece. Tanto faz você sentir paz, como também faz com que você possa promover mágoas, ressentimentos, né? A palavra faz tudo isso. Unidade, característica da vida comunitária cristã. Criados para abençoar, cuidado com o que nós falamos. Só o Espírito Santo tem poder de promover isso na nossa vida. Lembram das bases da igreja? Quais são as bases da igreja, os pilares da igreja? Vamos chamar de pilares. Qual é o primeiro pilar da igreja? Ensino. Ensino. Qual é o segundo? Comunhão. A comunhão sem o ensino vira um grupo de comunidade de serviço. Então, só o ensino para gerenciar a comunhão, para resolver as questões de relacionamento. Quando você vai para a palavra, você se liberta de tantas cargas, não é? De tantos medos, de tantas mágoas. Então, ensino, comunhão. E hoje nós vimos muito a respeito da comunhão. Estilo cristão comunitário. Unidade, criados para abençoar. Tome cuidado com o que você fala. Nós vamos orar uns pelos outros nesse sentido. Deus nos abençoe. E unidos para vencermos e realizarmos os empreendimentos de Deus para este ano, para esta cidade, para o nosso país e para o mundo. Unidos, irmãos. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te suplicamos e te rogamos, porque essa unidade, ela não foi proposta por seres humanos, mas ela vem do teu Filho, que fez questão de nos dizer que ele estaria orando, intercedendo, para que da mesma forma como ele está unido ao Pai e ao Espírito Santo, nós estivéssemos unidos com eles. Te agradecemos porque essa união, ela é perfeita através da ação do Espírito Santo, que fez de cada um de nós o templo do Espírito Santo. Te agradecemos porque temos a mente de Cristo para sermos unidos,
a mente de Cristo para que as nossas palavras sejam resultado de bênçãos, traga resultado de bênçãos, e a união contigo nos faz pessoas que estejam sempre prontas para uma palavra boa, uma palavra de edificação, uma palavra de construção, uma palavra que restaura, uma palavra que corrige, uma palavra que faz com que nós possamos estar cada dia mais sentindo, vivendo essa união contigo. Te agradecemos porque é uma união que ninguém pode destruir, ninguém pode violar. Te louvamos, Senhor, por tão grande união que Tu promoveste de cada um de nós contigo e entre nós como irmãos em Cristo Jesus. No poder do Espírito Santo, abençoa agora também esses momentos em que vamos estudar a Tua Palavra. No nome de Jesus, amém.